Há dois casos importantes para a gente ter como paradigma. Um é o caso do Isolato e outro é o caso do Robin. Então, vamos lá. Hum, O que me parece que ela está mal informada, mal instruída juridicamente? Por duas razões. Primeiro, pela fala dela de ser intocável na Itália. Segundo, por ela ainda estar nos Estados Unidos e já ter, de uma forma talvez meio precoce, precipitada, divulgado a estratégia dela. Mas vamos por partes. Né? A fala dela tem, se a gente olhar de uma forma simplista, a fala dela tem um sentido inicial. Qual que é o sentido? Enquanto você está num outro país, a decisão do Brasil para se valer, para se fazer cumprida, depende de uma decisão desse país, que é um país soberano. Então, certo, primeiro ponto. Né? Ela tá nos Estados Unidos, está pretendendo ir para a Itália, depende, para a gente fazer cumprir uma sentença, uma decisão judicial brasileira, depende da aquiescência e da execução desse Estado, desse outro país, desse outro Estado soberano. Fato. Segundo, segundo, ela tem cidadania italiana, então a gente não está falando de qualquer estrangeiro na Itália. Se ela conseguir chegar na Itália, não é certo que consiga, né? Vamos falar um pouco disso. Caso ela consiga chegar na Itália, mesmo ela tem uma situação realmente diferente de um cidadão brasileiro que não tem a nacionalidade italiana. Isso também está certo. E terceiro lugar, outra questão política para a gente considerar, a Itália tem um governo de extrema-direita, né, um governo fascista, para dizer a bem da verdade, então pode ajudá-la. Né? Mas essas três coisas, né, não podem ser olhadas de uma forma descontextualizada, de uma forma isolada e falar, está resolvido o meu problema, eu sou intocável na Itália. Então, não é assim. Primeiro de tudo, ela vai ter que chegar na Itália. Né? Ela está, ao que tudo indica, ao que a própria assessora dela confirma, ela está nos Estados Unidos. O que acontece? Na decisão do ministro Alexandre de Moraes, além das medidas cautelares pessoais, né, prisão e patrimoniais, bloqueio de valores, e proibições também de limitação à liberdade, de manter publicações em redes sociais reiteradamente criminosas, enfim, há uma questão que é o alerta vermelho para a lista de procurados da Interpol. Então, a primeira barreira que ela vai ter que superar é conseguir sair dos Estados Unidos e chegar na Itália. Se a Interpol aceitar colocá-la na lista de procurados, receber esse alerta como alerta vermelho, ela não vai conseguir sair dos Estados Unidos. Ela está contando que a Interpol não vai cumprir a decisão do STF. Arriscado. Até porque o presidente da Interpol é um brasileiro, é um delegado de Polícia Federal brasileira. Então, tem o conselho, tem precedentes já da Interpol não ter aceitado colocar pessoas na lista de procurados, mas eram casos diferentes do caso da Carla Zambelli, eram casos muito mais ligados à liberdade de expressão, aquele conflito entre liberdade de expressão e liberdade de cometimento de crimes por discurso de ódio. Não é o caso dela. O caso dela é invasão de sistema hacker, invasão do sistema do CNJ, criação de mandado de prisão para prender Alexandre de Moraes, golpe, enfim, né? É uma outra situação. Então, essa é a primeira barreira, ela conseguir sair dos Estados Unidos e chegar na Itália. Talvez em breve a gente já tenha. Não deu certo o plano dela, ela foi pega, a Interpol mandou ela para o Brasil. Tudo bem. Caso ela consiga chegar na Itália, vamos pensar, consigo chegar na Itália, beleza. Aí são duas situações, dois caminhos que podem não ser também aproveitados à tese dela, proveitosos, melhor dizendo, aos propósitos dela. Primeiro, ela pode sim ser extraditada, né? A Constituição da italiana não é igual à Constituição brasileira, que prevê a total impossibilidade de se extraditar um cidadão brasileiro aqui no caso e italiano no caso deles. Não é assim, e você trouxe um precedente muito importante que tem sido muito falado, o caso do Henrique Isolato, né, na época do mensalão, é verdade. E ainda que assim não fosse, tem um outro caso mais recente que mostra a existência de cooperação entre Brasil e Itália, que é o caso do Robinho. O Robinho ele fez exatamente isso. Né? Ele falou, não, deixa a decisão da Itália, não estou nem aí, eu sou brasileiro, vou para o Brasil e não vai acontecer nada comigo. Na cabeça dele, ele era intocável aqui no Brasil. Né? E onde ele está hoje? Está preso. Né? Está preso, justamente porque existe uma cooperação entre Brasil e Itália. Então,
a Carla Zambelli pode se frustrar de duas maneiras, né? Mesmo que ela chegue na Itália. Primeiro, ela pode ser mandada para o Brasil, né? Pode ser extraditada, sim, é possível, né? Segundo, a transferência da execução da pena pode acontecer. Ela pode ter que cumprir a pena na Itália. Então, não tem nada de intocável, essa aqui é bem da verdade. Tem um fundamento na tese dela, de que, pô, sou italiana, vou estar na Itália, tem um governo fascista lá que pode me acolher, mas eu preciso, primeiro, chegar na Itália e, segundo, que esse governo tope efetivamente me acolher. Porque a gente não está falando aqui de um crime político, de um crime de violação de liberdade de expressão, de liberdade de pensamento, de liberdade de crítica. Não, estamos falando de um crime de invasão no sistema público da justiça brasileira para botar, olha que ideia, né? Um mandado de um hacker prender o ministro. Uma loucura total. Então, não, diante de todas as trapalhadas já feitas por Carla Zambelli, o histórico dela de perseguir alguém com arma na rua, de contratar um hacker para invadir, talvez ela tenha feito mais uma aí, se achando intocável.